Queridos irmãos, graça e paz, família linda de Jesus. Meus irmãos, após ter encerrado o meu período de oração da madrugada, nesse compromisso assumido com toda a igreja, de passarmos 24 horas por dia orando, né, cada membro passando um tempo com o Senhor, eu fui despertado a passar para você, meu querido e minha querida irmã, uma mensagem, tendo em vista que nós estamos nas vésperas de entrarmos num dia de jejum pela nossa nação. Vinda uma convocação dos líderes espirituais do nosso país, motivado por um pedido do presidente da República. Nós estaremos orando das 0 horas do sábado para o domingo até o encerramento no domingo. E eu queria aqui passar para vocês algo que o Espírito Santo soprou no meu entendimento. Ou seja, quero dizer para vocês que nós temos que ter uma estratégia de oração. E essa estratégia, nós podemos perceber que ela surtirá um grande efeito. E nos baseando na palavra do Senhor, que está no livro de Malaquias, nos 2 últimos versículos do Antigo Testamento, nos é trazida uma instrução linda e maravilhosa. Se nós prestarmos atenção, mudarmos o nosso foco na questão de orar ao Senhor da forma correta, muita coisa boa vai acontecer. E aqui eu quero me referir, meus amados, eu quero me referir àquilo que o Senhor fala na boca de Malaquias, alertando que viria o Elias, que na verdade foi o João Batista que veio no poder e unção de Elias. E o Elias, ou João Batista, ele viria para trazer ao povo daquele tempo uma instrução para que houvesse conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E essa instrução, ela diz respeito àquilo que aconteceria na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Ou seja, para que se entenda melhor, no período da graça de Deus. E essa palavra do profeta Malaquias diz respeito à maldição que poderia vir se não houvesse conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Isso diz respeito, meus amados, à igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e passam a obedecê-lo. E a salvação desse lindo Senhor, ele começa dentro das famílias e todos nós somos sabedores disso. A questão é a seguinte, é que muitos e muitos do meio do povo de Deus têm até dito que Jesus Cristo é o Senhor, mas a sua casa precisa ser transformada. Precisa haver conversão dentro do lar. Quantos e quantos lares estão destruídos? Pais que não se entendem com seus filhos, filhos que não se entendem com seus pais, famílias destruídas, famílias arrasadas, famílias que vão para a igreja, mas infelizmente deixam rastro de maldição dentro da sua casa e não se acertam. Famílias que vivem distantes uns dos outros. E o peso dessa palavra está no fato
de que o Senhor diz que se não houvesse conversão do coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, Ele mesmo viria e feriria a terra com maldição. E nós temos vivido um tempo onde a peste, onde a praga tem vindo sobre o nosso país. E nós precisamos ter uma estratégia de oração. Que estratégia é essa que eu quero passar para vocês? A estratégia de nós orarmos pelas famílias que têm declarado que Jesus Cristo é o Senhor. E no mesmo tempo, nós devemos olhar para as nossas famílias para analisar e percebendo que existe alguma coisa a ser consertada dentro do nosso lar, nós devemos nos arrepender, nós devemos nos colocar aos pés de Jesus, pedindo perdão, e devemos nos voltar para Ele, nos humilhando, para que Ele possa se lembrar de nós e para que Ele possa quebrar todo tipo de maldição. Existe uma praga na nossa nação. E essa praga, ela pode ser arrancada, desenraizada do nosso país por intermédio do comportamento honesto e sincero por parte da Igreja do Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele possa exaltar aqueles que estão lá na frente, aqueles que são líderes do país, que são partes do Congresso Nacional, enfim, presidente da República. Nós precisamos tomar essa postura, tomar essa posição diante do Senhor. O julgamento, o juízo começa pela casa, começa pela nossa família. E eu sinto no meu coração de trazer para você esta instrução. É tempo de arrependimento da igreja. É tempo de nós acertarmos a nossa vida, consertarmos tudo aquilo que precisa ser consertado dentro do nosso lar, para que o Brasil seja abençoado. Se nós agirmos assim, qualquer tipo de maldição vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser exaltado. Não basta nós dizermos que Jesus é o nosso Senhor, se nós não nos comportarmos como famílias que fazem de fato a vontade de Deus. Quero deixar essa instrução para você, essa direção, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse detalhe, e que o Senhor disse que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a sua face, se convertesse dos seus maus caminhos, Ele mesmo viria e sararia a terra. Isso está no livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Eu sei que os amados se lembram muito bem desta palavra. Mas no versículo 13, o versículo que antecede esta passagem, bem conhecida, nos diz que o Senhor poderia cerrar os céus. Ele disse: se eu cerrar os céus de maneira que não haja chuva, de que não haja fruto na terra, né? de que haja peste na terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí ele fala, aí ele profere esse versículo: se humilhar e orar e se converter, eu virei e sararei a terra. Então, queridos, a começar por nós. Nós não devemos somente olhar para o mundo, dizendo: o mundo está perdido, o mundo está podre, e é por causa do mundo que as coisas estão desse jeito. É, sim, é verdade. Existe pecado, pecados e mais pecados, que ultrapassou pecados de Sodoma e Gomorra. Mas a igreja também precisa despertar para essa realidade, de que Deus quer sinceridade da nossa parte. A conversão precisa começar dentro da nossa casa. Se você e eu agirmos assim e orarmos por esse Brasil, e formos e nos tornarmos luz para aqueles que estão nas trevas, que estão cometendo pecados, certamente, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, o Senhor virá e sarará a nossa nação, nossa terra.
Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda o que o Espírito de Deus está falando e que seja abençoado e abençoado seja o nosso querido Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.